Bom dia mais uma vez a todas, a todos. Desejo que estejam bem. Gostaria de me localizar aqui um pouquinho mais para além do que foi apresentado, né? Que como a gente sempre faz, né? Na academia, né? A gente diz, eu quero me localizar, né? Quem sou eu, né? Além de ser essa mulher aqui branca, essa mulher que a gente se descreve aqui, né? Os fenótipos, né? De onde a gente vem, qual é a nossa trajetória. Então, além do que foi falado da parte, né, de ser uma pesquisadora da universidade, que atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre gênero, mulheres e poder nos países africanos de língua portuguesa, também eu gostaria de trazer uma questão que eu integro atualmente o Observatório da Violência contra a Mulher, aqui que é um organismo de composição paritária. Assumi recentemente, representando a UFSC, esse observatório, e várias questões que a doutora Karen, se me permite, né, trouxe, que tem muita interlocução, né, porque o observatório está muito voltado para as questões da violência doméstica, mas também questões que a Karen trouxe aqui, que eu acho que vão ajudar muito a gente a somar na reflexão do que vem sendo debatido. E eu também integro a Cátedra Antonieta de Barros, que é uma iniciativa da vice-reitora da UFSC, que é a professora Joana Célia dos Passos, de combate ao racismo, tanto na universidade como em projetos e protocolos, a construção de protocolos, e me interessou muito essa iniciativa que vocês vêm fazendo, né, no Conselho Nacional de Justiça, para fazer uma articulação com essa discussão da cátedra. E uma coisa que, quando a Rosinha me convidou, que eu queria muito agradecer, né, a honra e a oportunidade de estar nessa mesa partilhando com Kátia, com Fernanda e com Karen, agradecer a confiança de estar aqui. Faz cerca de um mês que a gente conversou e a Rosinha me convidou. E eu tenho um filho chamado Aiko, né, que a gente também é mãe, a gente é mulher, e Aiko Gaspareto Vieira, que nesse meio tempo passou a ser o apenado 84-2039 do Sistema de Justiça. Então, hoje, eu estou aqui também como mãe desse jovem. Eu pensei muito se eu deveria ou não falar sobre isso. Depois que eu ouvi a Karen falando, certamente eu não vou fazer a mesma fala que eu teria feito se eu tivesse sido a primeira a falar. Porque depois que uma criatura entra no sistema prisional desse estado de Santa Catarina e desse estado brasileiro, uma mãe, um familiar que vê aquela pessoa lá dentro, posso traduzir para vocês numa palavra, que é o que eu estou sentindo agora: medo. Você não sabe o que vai acontecer. É o pior lugar que um ser humano poderia estar. Talvez para isso se dizem que existe o inferno. Todos que eu ouvi até agora, familiares e jovens que eu ouvi lá dentro, falaram: se existe o inferno, aqui é o estágio probatório. Então, é com esse sentimento também que eu vou falar aqui toda a parte teórica, toda a parte bonita, né, da coisa, que a gente se prepara, dizendo para vocês que tem mulheres que, assim como vocês são trabalhadoras do judiciário, existem mulheres que demandam o judiciário, como a Karen explanou muito bem. Tem as mulheres mães dos apenados, as mulheres dos apenados, que também são mulheres que sofrem essas mesmas violências que Karen colocou muito bem aqui. Claro que eu não sofro essa mesma violência porque eu não sou uma mulher negra. Eu sofro outros tipos de violência que são violências padrão para todas as mulheres. E aí que elas vão sendo marcadas, né? Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Karen já trouxe um pouco isso, e eu vi que também a minha querida colega Morgane também vai falar sobre esse tema, e nós não queremos tirar a tua fala, mas só dialogar com o que tu vai trazer depois. Então, tem que passar, né, Karen? Duas coisas, tem que ter o Tico e o Teco funcionando. Faz favor. O que nós vamos conversar, né? O que nós iríamos conversar antes, agora...
Eu vou trazer aqui, né? Eu não vou nem entrar muito no que nós vamos conversar, porque eu vou pedir para a Karen já passar no que nós vamos conversar. Eu já vou partir direto, então, para o que nós vamos conversar, que é um pouco, já falei aqui nessa minha antefala. E a estrutura social, né, econômica, política e cultural, muito bem trazida pela fala anterior, que está marcada na nossa sociedade por esse racismo muito bem detalhado, pelo sexismo, que é diferenciar as pessoas pelo seu sexo de nascimento, pelo seu sexo biológico, a heteronormatividade como uma chave compulsória, que todos precisamos ser hétero, todos precisamos ser brancos, todos precisamos ser cis, todos precisamos ser ricas ou ricos. Né? Então, entra o classismo, entra o colonialismo, entra o capacitismo, porque todos precisamos ser perfeitos e produtivos. Ninguém pode ter nenhum tipo de dificuldade ou deficiência. Dificuldade para quem diz que é dificuldade, deficiência para quem diz que é deficiência. Então, isso se chama capacitismo. Esse colonialismo, vão dizer, nossa, mas a colonização no Brasil acabou há tantos anos, já há tantos séculos. Não, gente, o colonialismo vive em nós. Nós somos herdeiros daquilo que algumas autoras e autores chamam de colonialidade, do ser, do poder, do saber, do sistema sexo-gênero. Ou seja, a gente vive em situação colonial, onde nós ainda temos uma herança, não só estrutural de um Estado que foi feito pelo colonizador, mas onde nós estamos inseridas com nossas práticas, hábitos, formas de ser, existir e estar, que são herança desse processo. Podemos passar. Aí, as interseccionalidades estruturais, que eu falei antes, e a interseccionalidade no âmbito pessoal, que não tem como nós falar, que eu não vou entrar muito, mas só para mostrar que nós não somos só mulheres. Ou quando nós vamos atender alguém, não é só uma mulher. Então, eu não sou uma mulher. Né? Essa mulher é marcada por homem também, né? Os jovens que estão no sistema. As pessoas que estão nesse mundo estão marcadas. Mas nós, mulheres, estamos falando de nós hoje, vamos nos dar esse direito. Temos várias questões que nos constituem. Que alguém deu o nome de interseccionalidade, mas que nós carregamos a nossa trajetória de vida desde que fomos gestadas no útero e depois nascemos e começamos a estar nesse mundo, sendo construídas nas nossas casas e no mundo social. Obrigada. E aí eu fui lá numa questão da origem da palavra justiça, acho que eu fui mais mesmo para entender, porque dentro da minha caminhada como ativista e como intelectual, eu nunca tinha me debruçado muito, eu ficava falando, porque justiça, no Brasil é injustiça. Eu sempre tive desconfiança do sistema de justiça. Por quê? Porque é um lugar, parece que sacralizado. Né? A Ártemis como a deusa, Ártemis, né, que é a deusa a Temis, que é a deusa da justiça, como aquela coisa, sabe, uau, é inalcançável a justiça, está lá no Olimpo. Pode passar. Eu vou deixar depois essa apresentação com a Rosinha, estou aqui mais botando o meu raciocínio. E a formação para o direito, né, no nosso país, se eu estiver enganada, vocês me corrijam no debate, é uma formação conservadora, onde muitos enganos intelectuais, porque trabalhamos ainda com ideias do colonizador, muita coisa que vem de fora, que não diz respeito à nossa realidade. Concepções retrógradas, como que o direito fosse o dono da verdade, em detrimento da reflexão da sociedade civil. Processos lentos de mudança. Veja que só agora o Conselho Nacional de Justiça, em 2022, começa a fazer uma discussão sobre a questão racial. Vários vícios, rotinas, justiça punitiva, cultura jurídica crítica, cumplicidade, muitas vezes, de violação de direitos humanos e uma legitimidade da justiça acima de tudo e de todas. Como que se a verdade da justiça deva sempre prevalecer. Mas que justiça, de que justiça estamos falando? Pode passar.
Eu estou lendo ali, estou lendo aqui, estou tudo fazendo a mesma coisa. E aí, a gente pode dizer que a justiça no Brasil, no que daí eu até peguei aqui, claro que a gente sempre se baseia em autoras, né, Karen? A gente vai atrás de alguém para validar a nossa fala. Trouxe aqui o estratégia que a justiça, que o direito no nosso país, ele faz parte de uma estratégia de uma classe social, que não é uma classe social a qual nós pertencemos. Nós temos no Brasil a burguesia, né, vamos pegar o bom e velho, né, Marx, a burguesia, o proletariado, as classes populares, né, tem as classes intermediárias, os novos ricos, como diz Gessé de Souza, as novas ricas. Mas nós temos quem detém os meios, e detém a riqueza, e temos as pessoas que são trabalhadoras. Mesmo um juiz, uma juíza, um magistrado, um delegado, são pessoas trabalhadoras, que trabalham todo mês para ter um salário, estão dentro de um extrato de classe, diferenciada de uma classe que é desfavorecida, mas que é uma classe também intermediária, que não detém os meios de produção. E aí tem toda uma questão de falsos poderes nesse Estado, de, muitas vezes, cooptação desses elementos. Podemos ir em frente, por favor. E o campo jurídico é dominado por essa elite, e eu vou pedir para ir adiante, porque esse campo produz e reproduz várias normas sociais e interesses dessas elites que estão ligadas ao colonialismo, ao racismo, ao patriarcado, à cisnormatividade. E aí, se nós pensarmos a legislação brasileira sobre as mulheres, vocês certamente conhecem melhor que eu trouxe aqui só para recuperação de memória, para a gente poder aqui, vamos dizer, nos situar. Até 2005, era a mulher vista como ainda a que merecia a proteção do marido e do pai, a que deveria ser protegida pelo marido e pelo pai, a que devia ter, ainda era tratada como prostituta, como mulher da vida. Primeiro que, se fosse tratada como prostituta, qual é o problema de ser prostituta? Vamos falar aqui para nós. Se uma mulher escolheu ser prostituta, não estou falando aqui de exploração sexual, estou falando de mulheres que decidem escolher como atividade profissional a prostituição. Isso é caracterizado como uma prostituta. Não estou falando de exploração sexual. Existem várias pesquisas na própria UFSC sobre isso, de mulheres que definiram que a sua atividade profissional, inclusive tem uma organização brasileira, chamada CUTES, que é a Central Única das Trabalhadoras do Sexo, inclusive uma delas vai estar no Fazendo Gênero, agora de 29 de julho, falando sobre a sua atividade profissional. Então, essa legislação brasileira, que ainda tem as heranças do Império, podemos passar, Karen, se quiser, ela teve mudanças, muito recentes, onde foram afastadas as incriminações que não ajustavam-se mais a essa luta que as mulheres desenvolveram para mudar a legislação, trazendo a questão do assédio, o feminicídio, a violência doméstica, a importunação sexual, a questão do estupro corretivo, cybercrimes, cenas de onde os cybercrimes, que a lei Carolina Dickmann, que eu vou falar posteriormente. Podemos passar. E a justiça de gênero emerge como uma ideia a partir da década dos anos 1980, emerge como justamente um lugar onde as mulheres que atuavam no judiciário e mulheres que também estavam atuando nos tribunais internacionais, representando o Brasil, como, por exemplo, na Corte Penal Internacional, começaram a fazer, nesse debate transnacional, a discussão sobre a justiça de gênero. E a justiça de gênero passa a ser introduzida em pautas das Nações Unidas, passa a ter uma visibilidade mais ampla, e toda a discussão que foi sendo feita na busca de construção de direitos está inserida nessa chave da justiça de gênero, que nada mais é do que a luta das mulheres pela democratização do mundo jurídico. E aí, nesse sentido, não estão só quem é do mundo jurídico, mas as mulheres que estão fora dele, que estão nas suas lutas até nos movimentos sociais. Podemos passar. E aí, assim, podemos passar, por favor.
E aí, aqui eu estou trazendo que temos duas faces dessa moeda da luta pela justiça de gênero. Uma delas que facilite a inclusão da parcela feminina que está atuando na política institucional, que é o caso de vocês, e a questão do protocolo Indira como exemplo concreto dessa luta, mas que também possa promover o reconhecimento e tutele e promova os direitos das mulheres que buscam esses direitos, como foi muito bem trazido pela Karen, trazendo com mais ênfase a população de mulheres negras, mas que aqui eu estou trazendo a população de todas as mulheres, inclusive as mulheres transexuais, que são, na cadeia de valores, eu não sou uma mulher transexual, mas eu me arvoro aqui no direito de falar e trazer as agências, né, as agendas dessas mulheres que vêm lutando também pelo seu reconhecimento enquanto corpos, enquanto pessoas que existem e resistem, né, e que nesse lugar todo, né, do sistema também estão alijadas. Inclusive o delegado que já condenou, que já prende, condena, já primeiro é culpado até que se prove inocência, foi afastado do caso, né, de transmissídio, né, que se chama, de uma jovem aqui de Florianópolis, porque ele foi transfóbico e ele foi afastado do caso. Isso foi há certo tempo, mas é importante mencionar aqui que, pelo menos, foi visto que foi feito, foi cometido, né, preconceito, foi comprometido uma série de questões que estavam comprometendo a investigação, inclusive. É bom também a gente citar alguns exemplos concretos, positivos, quando temos, né, já que são raros, né, para que a gente possa também valorizar as nossas lutas. E a outra questão é essa importância que eu estava falando, de que também a gente tenha um trabalho de escuta mais qualificado das mulheres que estão dentro do sistema prisional defendendo seus filhos e maridos. Eu tenho acompanhado em visitas ao presídio, está sendo, além de ser a dor de uma mãe, também é o trabalho de campo etnográfico de uma mulher que não tem como não ver aquilo, onde o que se faz ali é algo que eu vou ainda procurar organizar os pensamentos e escrever para poder buscar uma ajuda. E é uma ajuda que não é pessoal, porque eu tenho meus meios de buscar ajuda, mas tem muitas pessoas ali que não sabem por onde ir. Porque o sistema é justamente isso, por favor. É um sistema também feito para que as pessoas não entendam muito bem como que onde entra e onde tu vai sair. Os percursos são de O Labirinto do Minotauro. Então, eu vou ir mais para frente um pouquinho, Karen, por gentileza, para que eu estou já com 32 minutos. Porque quando a Rosinha me pede, né, professora Vera, você pode ir lá falar para nós a questão das mulheres na história, né? Então eu estou recuperando aqui que toda essa questão do sistema de justiça e tal, que é construído e constrói a sociedade, porque ele não está fora, ele está em interconexão, está no amálgama da construção de uma sociedade. Ele tem essa questão mais moderna. Como que nós entramos na modernidade? Nós entramos através de uma guilhotina, com o degolamento da Olympe de Gouges, que lá na Revolução Francesa foi dizer: gente, queridos revolucionários, vossa revolução é incompleta, as mulheres não estão inseridas. Eles falaram: nós não queremos as mulheres. E, simbolicamente, levaram a nossa querida Olympe à guilhotina, que era a arma que eles utilizavam contra os seus inimigos. E aí, queria citar também, que a Karen já mencionou, eu gostei muito, pode só voltar um pouquinho, Karen? Eu gostei muito que a Karen trouxe já, né, nós entramos também através do contrato sexual, que é feito pelo casamento. A Karen não aprofundou, vou tomar liberdade, agora que eu aprendi hoje que eu tenho que botar aqui também o contrato racial, vou pedir a liberdade, né, que eu já vou começar a incluir, que é como que a gente entra nesse contrato, o contrato social, nos relega ao casamento como um destino. O marido é o responsável por aquela mulher, essa mulher, né, perde o pátrio poder do pai, mas é transferido ao marido. Né, em contextos africanos, ainda até hoje, as mulheres, né, são
passam pelo lobolo, né, que é a compra da noiva, tem todas as dinâmicas também ritualísticas que estão asseguradas para fazer essa transição familiar, né, da linhagem. Então, nós entramos na modernidade dessas duas formas. Podemos passar em frente? E aí, eu queria recuperar que nós, né, a partir do final do século XIX, início do século XX, a gente começa a ter uma onda, as ondas, construir as ondas. Eu sei que a Morgane não concorda com as ondas, mas eu estou aqui e vou falar de novo das ondas, que eu acho que elas são úteis para a gente pensar essas grandes fenômenos, né, que foi o ingresso das mulheres com mais visibilidade na esfera pública, porque elas sempre estiveram lutando. Se nós pegarmos no decorrer da história, desde que nós existimos, desde que o mundo é mundo, as mulheres estiveram em lutas. Mas aqui, para efeitos históricos, como nós não temos tempo para ficar falando de voltar muito tempo atrás, vamos falar do final do século XIX, quando começa a luta em todo o mundo pelo direito ao voto. Mas não é só o direito ao voto, é o direito por sermos reconhecidas como direitos civis, pelos direitos civis, que nós também temos direito de existir, de ter documento, de votar e ser votada, de ter opinião, de ter representação. Pergunto, essa onda acabou? Fica para vocês pensarem depois no debate. Segunda onda, o pessoal é político. Sair das ruas para que as mulheres dizendo, meu corpo, minhas regras, nós existimos, nós queremos utilizar a pílula contraceptiva, nós queimamos os sutiãs, porque não é só queimar os sutiãs, é dizer, o meu corpo me pertence, ele não é do meu marido ou do meu pai, ele não é do Estado, eu é que decido sobre ele. Pergunta, essa onda já passou? Terceira onda, feminismo da diferença e da democratização. É um feminismo que é com sobrenome, que daí emergem os feminismos negros, os feminismos indígenas, os feminismos camponeses, os feminismos a gente chama feminismos com sobrenome porque já não é mais possível esse feminismo mainstream, como Karen fala. Já não é mais possível que as mulheres acadêmicas digam o que é o melhor lugar para as mulheres. Não, as mulheres, então, em todos os lugares. É o feminismo comunitário, é o feminismo das mulheres do movimento sem terra, das mulheres que lutam pela moradia. Muitas vezes até que nem utilizam a palavra feminismo, mas estão lá lutando pela transformação da sociedade. E a tal da quarta onda, que chama-se Primavera Feminista, que está em curso, né? Eu já diria que ela nunca mais vai acabar, né? Porque nós estamos constantemente lutando pelas ruas, nas redes reais e virtuais, que são essas conexões que a gente vai criando, e ocupando também o Estado. Cada vez mais as mulheres nos conselhos, ainda não o suficiente, né? Mas levando o seu protagonismo, levando a sua representação, a sua representatividade. E esse ano nós temos eleições, né, 2024, quiçá que tenhamos, né, a capacidade de construir bancadas parlamentares nos municípios que também ajudem a fazer a diferença. Por gentileza, Karen. E aqui, então, eu vou passando, aqui algumas imagens, né, do direitos civis e políticos, da segunda onda, que mulheres não são mercadoria. Podemos passar, por favor. A terceira onda, que também é muito importante que a gente fale aqui, né, a importância que as mulheres tiveram na atuação, na reforma constituinte em 1988, através da bancada do batom, que elas e nós, né, eu digo nós, porque nossas ancestrais, né, então a gente está junto lá, e eu mesmo era jovem, era criança, mas me lembro que ficava encantada com a atuação das mulheres, e a gente já era militante desde criancinha, e via as mulheres lá, a bancada do batom fazendo lobby, e onde pela primeira vez é reconhecida a igualdade entre homens e mulheres perante a lei, que você sabe melhor do que eu, mas é importante dizer que somente em 1988. E pergunto, em 2024, passado tantos anos, homens e mulheres são iguais perante a lei? E aí, se nós entrarmos nos marcadores sociais da diferença, que homens e que mulheres são iguais perante a lei?
que homens têm direito à lei. A Constituição de 88 ela é muito bonita, ela é muito bela, mas ela ainda tem várias lacunas, né, que nós sabemos que ainda não foram solucionadas, não foram, né, são leis complementares, várias questões mesmo que precisariam ser melhor regulamentadas e que ainda é alvo de disputa e que nós estamos ainda em lutas, né? E nesse momento também histórico, né, que nós estamos trabalhando com esse ativismo em todo o mundo que está buscando o seu lugar ao sol, muitas questões do passado e do presente se encontram, o que eu tenho chamado de um tsunami feminista. Esse tsunami feminista que junta todas essas ondas e que faz toda essa movimentação para que tantas agendas, tantas pautas e que a gente possa cada vez mais ter os nossos lugares de pertencimento e representatividade na história desse país, em todos os âmbitos, tanto no âmbito privado, que o privado não seja mais considerado um lugar como sacralizado, como banalizado, né, de violência, mas que ele seja considerado também um lugar de reconhecimento de direitos, e tanto o lugar público que realmente possa ter várias faces, vários rostos, que possa ter essa representatividade e essas vozes, não só falando, mas sendo ouvidas e reconhecidas. Por gentileza. E as mulheres, elas são muito importantes, né, para essa construção dessa democracia. Se nós não tivermos as mulheres no processo de construção da democracia, nós teremos um déficit democrático, porque nós somos mais de 50% da população, e dentro desses 50%, como muito bem trazido por Karen, mais de 50% são mulheres negras. Se nós pegarmos os vários segmentos também populacionais que são marcados por diferenças, por assimetrias, por exclusões, por vulnerabilizações, nós incluiríamos segmentos como crianças, como juventudes, que também estão no mesmo patamar, digamos, de violência que mulheres sofrem. Digamos que a infância no nosso país, ela está muito próxima de patamares, ou talvez até... não teria dados agora para dizer, porque não existem nem pesquisas sobre isso, sobre a infância. Não temos ainda dados precisos sobre os abusos contra a infância. Mas, com certeza, são gravíssimos, porque cada uma de nós, com certeza, ou viveu algum tipo de abuso, ou conhece algum relato de abuso. A infância pode continuar desse jeito frente ao sistema de justiça? Onde quem protege, muitas vezes, é quem ataca? Pois não, pode ir em frente, por favor. Então, podemos passar um pouquinho mais, Karen? Pode passar, por favor. Não, nossa, mas está bem... Já pode ir mais adiante, por favor. Mais adiante um pouquinho. Aqui eu já mencionei, aqui eu já falei também, já citei lá em cima. Aqui eu queria mostrar que as resistências das mulheres, elas se dão em todo o mundo, e não só no Brasil. Aqui essa imagem, por exemplo, mostra as mulheres na Nicarágua, à esquerda, mostra em cima e ao lado direito as mulheres chilenas, e embaixo as mulheres moçambicanas. Em tempos, muitas vezes, diferentes, às vezes em tempos iguais, com agendas diferentes, muitas vezes agendas parecidas, as resistências se deram e se dão ainda hoje. Podemos passar. Essa aqui, por exemplo, são imagens das mulheres protestando contra a Revolução Verde em Moçambique, que é a ocupação desenfreada do agronegócio, as mulheres na África do Sul lutando ainda contra o apartheid, que ainda continua, e embaixo as mulheres em protestos na Primavera Árabe, porque sim, as mulheres muçulmanas usam véu, mas também estão lutando. Podemos seguir. E aqui eu queria trazer algumas questões, né, que eu não vou ler tudo, do contexto internacional, mostrando a pujança da nossa luta e reflexão, onde as mulheres brasileiras estiveram nesse contexto,
levando a sua agenda, a sua pauta, participando da década das mulheres, da primeira conferência sobre as mulheres, que foi na Cidade do México, participando da Carta Internacional dos Direitos das Mulheres, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que é o Comitê CEDAW, e várias outras questões que nós estivemos presentes desde a década de 60. Podemos seguir? Também depois nós estivemos, né, na Conferência de Pequim com uma delegação brasileira. A gente esteve também na Conferência Mundial da ONU em Nairobi. Nós estivemos na Rio 92. Nós estivemos na Conferência sobre os Direitos Humanos e dos Povos em Viena. Também estivemos na Conferência de Durban, na África do Sul, sobre a eliminação de toda e qualquer forma de racismo. Podemos passar. E também nós tivemos, né, recebemos aqui no Brasil a Convenção de Belém do Pará, onde foi construída a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Essa convenção é muito importante, foi inclusive a partir dela, né, que foi possível a criação de protocolos e a criação de mecanismos como a Organização dos Estados Americanos, onde inclusive ali foi denunciada a questão da Maria da Penha, né, porque veja que a lei de Maria da Penha não foi uma concessão entregue para nós, foi fruto da luta daquela mulher, dessa mulher que conseguiu sobreviver, e a luta de cada mulher que conseguiu sobreviver e que ainda hoje sobrevive. E nesse momento foi muito importante o estabelecimento nessa década, né, de novas formas de violência, que são incluídas também como a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência sexual, a violência simbólica. Tudo isso foi fruto do quê? Vocês já devem conhecer, que foi das narrativas das mulheres que tinham vivido essas experiências e foram denunciando, né, nos espaços do sistema de justiça. Então, o sistema de justiça também tem a sua parte positiva, que é de acolhimento e de conseguir sistematizar e ajudar a organizar essas informações para a gente levar a conhecimento público e, com isso, produzir os mecanismos, os protocolos, as normativas e as legislações. Pois não, Karen. Depois, no contexto brasileiro, a partir dos anos 70, né, a gente já tinha toda essa luta, né, com a luta ao regime militar, a importância que, mesmo no silêncio do regime militar, as mulheres foram incubando as suas ideias, foram se reunindo, estavam nos clubes de mães, nas pastorais, nas comunidades eclesiais, e vão fazendo os seus grupos que depois emergem, então, nos anos 1985, anos depois, 88, com o lobby do batom, como eu já falei, criando, então, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E também, em 85, a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher. Podemos passar. As políticas públicas e os direitos para as mulheres, pode passar. São conquistas dos movimentos, né, que, a partir podemos ir, desse cronograma, que eu vou trazendo aqui algumas como eu falei, vou deixar, então, se vocês quiserem anotar ou se quiserem só acompanhar, mostrando aqui um conjunto de questões que pareciam, quando a gente olha no tempo, tu olha separado, aquela data lá aconteceu tal coisa, não faz sentido, tu vai pegando, tu vai fazendo uma analogia, tu vai vendo como que tem uma costura, uma interlocução, como que ainda tem questões que precisamos voltar lá para revisitar e melhorar, como tem questões que nós já conseguimos, olhando para lá, avançar, como o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a questão do estupro, que vive sendo uma questão em disputa e que, nesse momento, de novo, está em disputa no Congresso Nacional. Então, é sempre uma questão na pauta, porque quando as mulheres conseguem avançar, existe um fenômeno chamado, né, que a Susan Falad fala no seu livro, Backlash do Feminismo, que é essa questão de atacar quando a gente consegue avançar. Então, quando nós conseguimos, na sociedade, transformações simbólicas, transformações culturais, que mudam a visão do sistema heteropatriarcal, vem um talagaço, como diz a minha terra.
vem uma paulada em cima de nós para nos colocar lá de volta no nosso lugar. Então, toda essa violência que o Congresso Nacional hoje está fazendo, que é uma violência, né, de estar discutindo dessa forma uma legislação, querendo nos impor aquela legislação, porque são uma maioria de homens, brancos, proprietários, lá naquele congresso, querendo impor para crianças que elas devem manter a sua gestação, mesmo mediante um estupro. O que significa isso? Um retorno aos anos 90. Né? Onde nós lá começamos a discutir que o estupro é classificado como crime hediondo, mas que hoje ele é passível de ser transformada a vítima em herdeira desse estupro. Então, nós temos muitas questões ainda que temos que estar sempre atentas. E aí, depois, né, nós temos aqui a Declaração da Liberdade Reprodutiva das Mulheres Negras, que eu acho que é importante, um marco importante, em 93. A questão da Convenção do Belém do Pará, que eu já havia falado, que o Brasil também adere, né? A importância que o Brasil, por mais que nós tenhamos governos de diferentes matrizes políticas, acaba que muitas vezes, mesmo sendo governos conservadores, eles aderem a esses protocolos internacionais, o que facilita a implementação da legislação dentro do país. Pois não. Aqui também o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado em 95, como eu já havia falado. Muda-se o que era condição feminina para direitos da mulher. Depois nós temos a Lei do Planejamento Familiar, que é bem importante. E o fim, olha, vejam que só em 97 tem o fim da exigência do uso de vestido e saia no Senado e no STF. Parece pouco, né? Ah, não, mas isso é tão pouquinho. Nossa, gente, isso é muito, não é muito importante, mas tem um valor simbólico de grande peso no significado. Pois não. Depois, né, são conquistas como a padronização do atendimento de mulheres em situação de violência, a questão da violência, da discriminação por gênero no trabalho é proibida por lei, a medida cautelar para a violência doméstica, e uma questão muito importante que em 2003, pode ir para frente, por favor, é criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, onde também ela articula, né, a transversalidade de gênero no âmbito do governo federal, criando também a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que depois levou a segunda, a terceira e a quarta conferência, que, consequentemente, criaram as conferências estaduais e municipais de política para as mulheres, que foi uma grande mobilização social, onde deu visibilidade às mulheres maricultoras, mulheres ribeirinhas, mulheres pescadoras, mulheres vivendo da economia informal, mulheres mães de pessoas, né, no sistema prisional. Quer dizer, uma série de direitos que não estavam pautados começaram a ser reivindicados nessas conferências. Podemos ir em frente, por favor? E aí, né, questões mais atuais dos últimos anos, como a Lei Carolina Dickmann, voltada para crimes sexuais, virtuais e delitos informáticos, a Lei do Feminicídio e a multiplicação de delegacias especializadas em casos de violência, né, por conta também de que há constantes avaliações da implementação da Lei Maria da Penha, criada em 2006, e verificação constante, né, da sua implementação, também a questão de trabalhos com homens autores de violência, a justiça restaurativa, a lei da importunação sexual, e em 2021 a criação da lei da violência política, com normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra as mulheres, porque é dito assim, a mulher não participa dos espaços políticos porque ela não quer, porque ela não tem vontade, porque ela tem criança. Não, as vontades são feitas por conta de uma série de desvontades que nos são colocadas, né? Uma série de violências. Eu tenho acompanhado pesquisas de mulheres estudantes africanas, assim, eu posso falar mais em particular da Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola,
São Tomé e Príncipe, e me faltou o nome do Senegal, e também do Quênia, onde elas têm trabalhos sobre violência política, mostrando a dinâmica que é muito parecida com a nossa. Os partidos não têm interesse que a gente participe. Quando as mulheres ingressam, dizem, a gente queria tanto mulher, querem mulher para ser laranja. Quando a mulher entra com tudo, com vontade, já começa-se a criar uma série de mecanismos, e é interessante que agora a minha pesquisa atual é sobre isso. Eu ainda estou organizando, né, e com certeza um dia eu poderei partilhar esses dados com mais vagar e com mais qualidade, para dizer que são dinâmicas muito assemelhadas de violência contra as mulheres na política em vários lugares do mundo. Pois não. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver bem aí, porque é uma dinâmica mesmo dessa importante conquista que minhas colegas lá do Centro de Documentação do Instituto de Estudos de Gênero, onde eu atuo, as meninas fizeram essa pesquisa e colocaram aqui uma série de datas importantes que estão relacionadas ao combate à violência contra a mulher no nosso país, né? As idas e vindas desse processo, e eu achei bacana trazer para compartilhar com vocês e deixar como material didático também. Podemos ir em frente. Aqui eu tinha mencionado, né, o papel das conferências. As conferências, eu acho que é um lugar, tomara que se retome agora a 5ª conferência, é um lugar para esses encontros dessas vozes diferentes, essas mulheres, feminismos com sobrenome, esses marcadores sociais da diferença estarem visíveis e trazerem a sua demanda e trazerem as suas soluções também. Porque eu acho que no meio de tanta coisa, que tem tantas problemáticas na nossa sociedade, nós temos também muitas soluções que as mulheres vêm construindo, muitas potencialidades, muitas forças, muita agência de fortaleza, de virtudes, e que também precisam ter um lugar de visibilidade. Porque, às vezes, quando se encontram as mulheres, a gente fica, fica se queixando. Outro dia eu estive em Angola, agora faz uns 15 dias, dando um curso para uma organização feminista, de jovens maravilhosas, assim, que eu fiquei, gente, isso que é, no meio de tanta violência, de tanta dor, de tanta arbitrariedade, que é um país ainda também bastante arbitrário, aquela fé na vida, aquela potência, aquela vontade de fazer a transformação da realidade, sabe? Aí tu diz, nossa, o que eu tenho é tão pequeno, o que eu preciso me fortalecer com essas mãos, com essas vozes, e às vezes a gente se olhando, se encontrando, que nem a oportunidade desse encontro, né, que eu achei tão interessante, que também está envolvida as trabalhadoras terceirizadas nesse projeto que vocês desenvolvem aqui no Tribunal de Justiça, que normalmente são a ponta da ponta, né, do iceberg. Podemos ir em frente. E aí, podemos ir em frente mais uma vez, porque eu já falei sobre isso. Mais uma, por favor. Então, eu estava... Mais uma, por favor. Eu queria falar dos desafios. O meu computador, eu não sei porque ele está aqui com um xizinho, acho que ele quer que eu termine de falar, mas só falta 6 minutos, então eu vou falar meus 6 minutos. Os desafios, como a Karen também deixou os desafios dela, eu trago alguns desafios para nós, que são diálogos múltiplos de saberes e fazeres que a gente vem construindo nos nossos espaços, tanto de atuação profissional, como de atuação ativista, do nosso lugar de mulheres na vida, na sociedade, né? Destacando o debate sobre cidadania, recuperar a palavra cidadania, a democratização e constitucionalismo. E o feminismo jurídico trazer aportes das teorias feministas que vêm sendo dada aos diversos campos do conhecimento, como no direito, né, e nas suas instituições, para que não fique só na teoria, mas que também o Estado e as instituições cumpram com as suas obrigações de assumir a responsabilidade e prestar contas para essa sociedade civil, em especial as mulheres que historicamente foram alijadas dos seus direitos e que vêm conquistando em curto tempo
de espaço, esses direitos, sob ainda verificação e validação para serem transformados em política pública. Porque a diferença de uma política pública, gente, quando a gente está aqui falando, é que uma política de Estado, vem um prefeito, vem um governador, vem um presidente, faz o seu programa de governo, é uma política de Estado. Agora, a política pública é algo criado com a sociedade que possa perdurar pelo tempo e que possa sobreviver mesmo quando entram governos que querem retroceder com os nossos direitos. A outro desafio é que as lutas sociais desenvolvidas pelas mulheres para obter os seus direitos e construir esses novos contratos sociais, explícitos ou implícitos, sejam articulados política e juridicamente. Ou seja, que nós não precisemos só falar, mas que possamos também agir, possamos criar atividades, né, mais intersetoriais, interdisciplinares, que a academia possa estar mais presente aqui e estar escutando de verdade, levando para os seus estudos, mas também que os estudos reverberem em transformações e que as suas práticas transformativas dentro dos seus espaços de atuação se transformem em novos protocolos e nesses novos contratos sociais que nós duas aqui estamos falando. A luta das mulheres pela inserção da temática de gênero na agenda pública e pela constitucionalização dos seus direitos no Brasil levam a inovações no Estado através de políticas públicas, como a gente já muito bem comentou aqui anteriormente. Agora, isso não está assegurado. Nós precisamos estar vigilantes constantemente. E não é vigiar e punir no sentido de Foucault, é vigiar e despunir. É vigiar e não nos autopunir. Porque a sociedade já nos pune por tantas coisas e às vezes a gente já pega esse poder simbólico da punição sobre nós e nos autoflagelamos, muitas vezes porque achamos que não fizemos o suficiente como mulheres, como mães, como trabalhadoras, como amigas, como filhas, como companheiras, como companheiros. E a questão também de transformar as desigualdades de gênero a partir do campo jurídico, assumir-se também enquanto um movimento, pensamento. É um movimento que transforma, que pensa, que se revê e que possa inserir nas instituições de ensino, nas entidades de classe, posicionar-se também frente às desigualdades sociais, políticas, econômicas e culturais, buscando trabalhos colaborativos, organizar eventos como esse, criar novas linhas de pesquisa na academia e provocar mudanças não só na cultura jurídica, mas também na sociedade. Nesse momento, eu vou concluir a minha fala agradecendo a oportunidade da escuta, agradecendo e pedindo, agradecendo a vocês pela paciência de receber as minhas frases, às vezes um pouco desconexas e desarticuladas, porque eu realmente eu tinha preparado uma outra coisa e que eu me desafiei a repreparar para hoje isso que foi apresentado, porque eu precisava trazer para vocês essa questão desse desafio imenso que a gente tem de colocar também o coração nesse processo todo. Porque, como diz a nossa querida Bell Hooks, né, baseada no nosso querido Erich Fromm também, né, na arte de amar, né, a gente só transforma realmente a realidade com o amor. Só o amor transforma. É o amor pelo nosso trabalho, é o amor... Nós podemos até estar sem amor e vamos fazer, mas estou falando de transformar. Só o que é possível transformar com o coração, com as emoções, com a raiva, com a alegria, com a esperança. Com a esperança, a fé que a gente pode, sim, fazer a diferença. Cada uma e cada um de nós pode fazer a diferença.
E nós juntas e juntos podemos fazer toda a diferença. Então, mais uma vez, obrigada pela confiança, pela oportunidade, e que vocês possam sair daqui e recomeçar suas vidas na segunda, com muita bagagem, com muita vontade, com muita esperança na vida e na sua força mental, física, emocional, intelectual, para transformar essa vida. Muito obrigada de coração.